Assim que o padre ouve o que um papagaio diz, ele cancela o casamento na hora. O coração de Camila Santos batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na igreja podiam ouvir. Seus dedos tremiam enquanto segurava o buquê de flores brancas e o tecido verde esmeralda do seu vestido parecia mais pesado a cada segundo que passava. Ela nunca imaginou que chegaria até ali, prestes a se casar com o homem que amava, mas um medo inexplicável a dominava naquele momento. Do lado esquerdo da igreja, sentada na primeira fileira, Dona Eulália observava cada movimento da nora com olhos críticos. Seus lábios finos estavam contraídos em uma linha de desaprovação que ela não se dava ao trabalho de esconder. Ao seu lado, empoleirado em um suporte especial que ela havia insistido em trazer, estava Pedrinho, seu papagaio verde de estimação que a acompanhava há mais de 15 anos. Padre Antônio ajustou os óculos e abriu o livro de orações. Sua voz serena ecoando pelas paredes da pequena igreja de São Miguel, no interior de Minas Gerais. A cidade de Pedra Azul tinha pouco mais de 20.000 habitantes, e um casamento sempre era motivo de festa para toda a comunidade. Os bancos estavam repletos de parentes, amigos e curiosos que vieram presenciar a união de Camila e Rafael. Rafael Silva estava impecável em seu terno escuro, mas sua testa brilhava de nervosismo. Ele havia sonhado com esse momento durante os 2 anos de namoro, especialmente depois que pediu Camila em casamento no ano anterior. Ela era tudo o que ele sempre quis em uma mulher: carinhosa, trabalhadora e determinada. Mesmo vinda de uma família simples, ela havia conseguido se formar em pedagogia e trabalhava na escola municipal da cidade. A voz do padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais, mas Camila mal conseguia prestar atenção. Sua mente voltava constantemente para as últimas semanas, quando Dona Eulália havia se tornado cada vez mais hostil. A sogra nunca havia escondido sua preferência porque o filho se casasse com alguém de melhor condição social, preferencialmente a filha de algum fazendeiro da região. Estamos aqui reunidos para celebrar a união sagrada entre Rafael Silva e Camila Santos, anunciou o Padre Antônio, sua voz carregando a solenidade de décadas de experiência em cerimônias. A igreja ficou em silêncio absoluto, apenas o som suave do vento nas janelas abertas quebrava a quietude do momento. Foi então que aconteceu. Pedrinho, o papagaio, que havia permanecido quieto até aquele momento, de repente ergueu a cabeça e gritou com uma clareza impressionante: "Ela não é quem vocês pensam que é! Ela não é quem vocês pensam que é!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sentiu o sangue fugir de seu rosto. Suas pernas bambas ameaçaram não sustentá-la. Rafael virou-se para ela com olhos arregalados, confusão estampada em seu rosto. Padre Antônio deixou o livro escorregear de suas mãos, o som da queda ecoando pela igreja como um tiro. Os sussurros começaram imediatamente. As 150 pessoas presentes na igreja se viraram umas para as outras, tentando processar o que acabaram de ouvir. Dona Eulália fingiu surpresa, levando a mão ao peito como se estivesse chocada, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos que apenas alguém muito atento conseguiria perceber. "Isso é apenas um animal. Ele não sabe o que está dizendo." Camila tentou explicar, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Mas o padre já havia dado um passo para trás, claramente abalado pelo que acabara de presenciar. Em uma cidade pequena e conservadora como Pedra Azul, sinais e presságios ainda eram levados muito a sério, especialmente durante momentos tão sagrados quanto um casamento. Eu preciso de um momento", murmurou Padre Antônio, olhando alternadamente para o papagaio e para a noiva. "Talvez seja melhor interrompermos por agora. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." "Não, por favor, Padre Antônio", Camila implorou, dando um passo à frente. "É só um papagaio repetindo frases sem sentido. Por favor, não faça isso." Suas palavras soaram desesperadas mesmo para seus próprios ouvidos, e ela percebeu que quanto mais tentava se explicar, mais suspeita parecia. Rafael estava paralisado,
olhando entre a noiva e sua mãe. Dona Eulália se levantou lentamente, segurando o suporte do papagaio com uma mão e colocando a outra no braço do filho. Filho, ela disse com uma voz carregada de falsa preocupação. Talvez devêssemos conversar em particular antes de prosseguir. O padre, ainda visivelmente perturbado, acenou com a cabeça. Creio que seria prudente. Vamos nos retirar para a sacristia. Ele olhou para a congregação que murmurava cada vez mais alto. Peço a todos que mantenham a calma e aguardem. Camila sentia como se estivesse tendo um pesadelo. Este deveria ser o dia mais feliz de sua vida, e agora estava se transformando no seu pior pesadelo. Ela seguiu Rafael, Padre Antônio e Dona Eulália até a pequena sacristia nos fundos da igreja, suas pernas tremendo a cada passo. Mãe, o que está acontecendo aqui? Rafael perguntou assim que a porta se fechou atrás deles. Sua voz carregava uma mistura de confusão e irritação que Camila nunca havia ouvido antes. Dona Eulália colocou o suporte do papagaio em uma mesa e suspirou dramaticamente. Filho, eu não queria ter que contar isso hoje, especialmente não assim, mas... Ela hesitou, como se estivesse lutando contra si mesma. Mas o que, mãe? Rafael insistiu, sua paciência claramente se esgotando. Eu contratei um investigador particular para saber mais sobre o passado da Camila. Dona Eulália confessou, fingindo relutância. Eu precisava ter certeza de que ela era a pessoa certa para você. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o da igreja. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael se virou lentamente para olhá-la, sua expressão uma mistura de traição e incredulidade. Você fez o quê? Rafael perguntou, sua voz baixa, mas carregada de raiva. Como você pôde fazer uma coisa dessas, mãe? Eu fiz isso para proteger você, Dona Eulália replicou, sua máscara de falsa preocupação caindo momentaneamente. E ainda bem que fiz, porque descobri coisas que você precisa saber. Camila encontrou sua voz tremendo de indignação. Que direito a senhora tinha de investigar minha vida? O direito de uma mãe que quer proteger seu filho, Dona Eulália respondeu friamente. E descobri que você não é Camila Santos, ou pelo menos não sempre foi. O mundo de Camila desabou. Ela sabia exatamente do que Dona Eulália estava falando e sabia que não tinha como negar. Aos 18 anos, ela havia mudado seu nome legalmente de Camila Oliveira para Camila Santos, tentando se distanciar de um passado doloroso que a assombrava. Rafael olhava entre as duas mulheres, tentando entender o que estava acontecendo. Do que vocês estão falando? Padre Antônio, que até então permanecera em silêncio, limpou a garganta desconfortavelmente. Talvez seja melhor resolverem isso em família. Posso reagendar a cerimônia para outro dia, quando tudo estiver esclarecido. Não, Camila disse firmemente, surpreendendo a todos com sua determinação repentina. Eu não vou deixar que isso seja jogado como uma bomba e depois escondido. Rafael, você merece saber a verdade toda, aqui e agora. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para contar algo que havia guardado no fundo do coração por tantos anos. É verdade que mudei meu nome aos 18 anos. Meu nome de nascimento era Camila Oliveira. E mudei para Santos porque não conseguia mais carregar o peso do sobrenome da minha família. Rafael se aproximou dela, sua raiva começando a se transformar em preocupação. Camila, que peso? Meu pai era alcoólatra, ela começou, sua voz quase um sussurro. Não só alcoólatra, mas violento quando bebia. Minha mãe e eu vivíamos em constante medo. Ele quebrava tudo em casa, gritava com a gente e nos ameaçava. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada pela manhã. Quando completei 18 anos, ela continuou, descobri que ele havia usado meu nome para fazer empréstimos com agiotas. Havia falsificado documentos, dizendo que eu estava pedindo dinheiro emprestado. Eu estava sendo ameaçada por dívidas que nunca fiz, por pessoas perigosas que queriam seu dinheiro de volta. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede tentando processar o que estava ouvindo. Camila, por que você nunca me contou isso? Porque eu tinha vergonha, ela admitiu, soluçando agora. Porque eu queria esquecer,
deixar tudo para trás. A mudança de nome foi a única forma que encontrei de me livrar daquelas dívidas e daquele passado. Eu precisava recomeçar, ser uma pessoa nova. Dona Eulália, que havia planejado esse momento como sua vitória, começou a se sentir desconfortável com o rumo que a conversa estava tomando. Ela não esperava que Camila fosse tão honesta, nem que a história fosse tão trágica. Mas há mais, não é? Ela pressionou, determinada a não deixar que a simpatia tomasse conta da situação. Conte a ele sobre o trabalho na casa noturna. Camila empalideceu ainda mais. Rafael a olhou com olhos arregalados. Que casa noturna? Eu precisava trabalhar para pagar meus estudos, Camila explicou rapidamente. Minha mãe não tinha condições de me ajudar, e eu não podia pedir empréstimo por causa dos problemas com meu pai. A única oferta de emprego que consegui foi em uma casa noturna chamada Estrela da Noite, aqui mesmo em Pedra Azul. Você trabalhou como dançarina? Rafael perguntou, sua voz carregada de dor. Não, Camila exclamou. Eu trabalhava como garçonete, apenas servindo bebidas. Nunca dancei, nunca fiz nada além de servir mesas. Mas eu entendo se isso for demais para você aceitar. O silêncio voltou a dominar a pequena sacristia. Padre Antônio olhava para suas mãos, claramente desconfortável com toda a situação. Dona Eulália parecia satisfeita, mas ainda não completamente vitoriosa. Rafael estava em choque, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Eu preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse, evitando o olhar de Camila. Isso é muita coisa de uma vez só. O coração de Camila se despedaçou. Rafael, por favor, eu entendo que seja difícil, mas você precisa acreditar que tudo o que fiz foi para sobreviver, para ter uma chance de uma vida melhor. E consegui. Me formei. Consegui um emprego honesto, me tornei a mulher que você conheceu e amou. Mas você mentiu para mim, Rafael replicou, finalmente encontrando palavras para sua dor. Durante 2 anos, você mentiu sobre quem era. Eu nunca menti sobre quem eu sou, Camila defendeu-se. Apenas não contei sobre meu passado, porque achei que não era importante. Eu sou a mesma pessoa que você conheceu, a mesma que você pediu em casamento. Dona Eulália decidiu que era hora de dar o golpe final. Ainda há mais coisas, Rafael. O investigador encontrou registros que mostram que ela continuou trabalhando na casa noturna, mesmo depois de formada, e há rumores sobre sua real função lá. Isso é mentira, Camila gritou, sua paciência finalmente se esgotando. Eu parei de trabalhar lá assim que me formei e consegui o emprego na escola. Isso é uma distorção maliciosa dos fatos. Mas o dano estava feito. Rafael olhou para ela como se fosse uma estranha. Eu preciso sair daqui. Preciso pensar. Ele saiu da sacristia sem olhar para trás, deixando Camila destruída e Dona Eulália com um sorriso de satisfação nos lábios. Padre Antônio se aproximou de Camila com gentileza. Minha filha, talvez seja melhor você ir para casa. Vou conversar com os convidados e explicar que a cerimônia foi adiada. Camila acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela saiu da sacristia por uma porta lateral, evitando passar pela igreja cheia de pessoas curiosas. O vestido verde, que pela manhã representava esperança e amor novo, agora parecia pesado como uma mortalha de vergonha. Ela caminhou pelas ruas de Pedra Azul em seu vestido de noiva, atraindo olhares curiosos e sussurros dos moradores. A notícia já estava se espalhando como fogo em palha seca. Em uma cidade pequena, escândalos como esse se tornavam o assunto principal por semanas. Ao chegar em sua casa simples na periferia da cidade, Camila encontrou sua melhor amiga Luciana, esperando na varanda. Luciana havia sido madrinha de casamento e estava tão arrumada quanto a própria noiva, mas sua expressão era de pura preocupação. Camila, o que aconteceu? Todo mundo está dizendo coisas diferentes na igreja. Camila desabou nos braços da amiga, soluçando incontrolavelmente. Lu, minha vida acabou. Tudo o que construí, tudo o que sonhei, acabou em questão de minutos. Luciana a ajudou a entrar em casa e se sentar no pequeno sofá da sala. Conta tudo para mim, do começo. Entre soluços e lágrimas,
Camila contou toda a história, desde a revelação do papagaio até a confissão dolorosa na sacristia. Luciana ouviu em silêncio, sua raiva crescendo a cada palavra. Aquela bruxa! Luciana explodiu quando Camila terminou. Ela planejou tudo isso. O papagaio não disse aquilo por acaso. Ela treinou o bicho. Mesmo que tenha sido planejado, Lu, tudo que ela disse é verdade. Eu realmente mudei de nome. Eu realmente trabalhei naquele lugar. Como posso negar os fatos? Os fatos são uma coisa. As interpretações maldosas deles são outra bem diferente, Luciana replicou com firmeza. Você sobreviveu a um pai abusivo, se livrou de dívidas que não eram suas, trabalhou honestamente para pagar seus estudos e se formou. Não há nada de vergonhoso nisso. Mas Rafael não vê assim. Você deveria ter visto como ele me olhou, Lu. Como se eu fosse uma estranha. Como se tudo que vivemos juntos fosse uma mentira. Luciana se levantou e começou a andar pela sala, claramente irritada. Rafael está em choque, é compreensível. Mas se ele te ama de verdade, vai superar isso. E se não superar, então não merecia você mesmo. Eu não posso perder ele, Lu. Eu amo tanto o Rafael que não consigo imaginar minha vida sem ele. Então vamos provar que Dona Eulália distorceu os fatos. Vamos mostrar para Rafael e para toda essa cidade que você é uma mulher honesta, que merece respeito e amor. Camila olhou para a amiga com uma mistura de esperança e dúvida. Como vamos fazer isso? Primeiro, vamos juntar todas as provas do que realmente aconteceu. Documentos da mudança de nome, registros do seu trabalho, qualquer coisa que prove que você foi vítima e não vilã da sua própria história. Naquela noite, enquanto Camila tentava dormir sem sucesso, Rafael caminhava pelas ruas vazias de Pedra Azul, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Ele realmente amava Camila, mas a sensação de ter sido enganado durante 2 anos doía profundamente. Ele passou pela escola onde ela trabalhava e se lembrou de todas as vezes que ela falava com carinho das crianças, de como se dedicava para dar a elas uma educação de qualidade. Ela realmente era a mulher carinhosa e generosa que ele conhecera, ou tudo não passava de uma encenação? Na manhã seguinte, Dona Eulália recebeu uma visita inesperada. Marcelo Ferreira, o investigador particular que ela havia contratado, estava em sua porta com uma expressão séria no rosto. Dona Eulália, preciso conversar com a senhora. Entre, Marcelo. Imagino que tenha mais informações sobre aquela moça. Marcelo entrou na casa luxuosa de Dona Eulália, mas não se sentou quando oferecido. Não, senhora. Na verdade, vim aqui para esclarecer alguns pontos sobre o relatório que entreguei. Dona Eulália ficou imediatamente na defensiva. Como assim esclarecer? A senhora me pressionou para encontrar informações comprometedoras sobre Camila Santos, mesmo quando eu disse que não havia nada grave em seu passado. A senhora insistiu que eu encontrasse um jeito de tornar as informações mais impactantes. Eu não sei do que está falando. Claro que sabe. A senhora me ofereceu dinheiro extra para exagerar nos detalhes sobre o trabalho dela na casa noturna. Me pediu para insinuar que ela fazia mais do que apenas servir mesas, mesmo quando minha investigação mostrou claramente que ela sempre trabalhou apenas como garçonete. Dona Eulália empalideceu. Você está inventando isso. Tenho gravações das nossas conversas telefônicas. Marcelo disse calmamente, tirando um pequeno gravador digital do bolso. A senhora será muito específica sobre o tipo de relatório que queria. O sangue de Dona Eulália gelou. Ela não imaginava que o investigador fosse tão precavido. O que você quer? Quero que a senhora conte a verdade para seu filho, que admita que manipulou as informações para sabotar o casamento dele. E se eu não fizer isso? Então eu mesmo vou procurar Rafael e contar tudo. E também vou entregar uma cópia das gravações para Camila, para que ela possa tomar as medidas legais cabíveis contra a senhora por difamação. Dona Eulália se sentou pesadamente em uma poltrona, percebendo que sua estratégia havia se voltado contra ela. Por que está fazendo isso? Eu paguei bem pelo seu trabalho. Porque tenho uma filha da idade de Camila e não conseguiria dormir à noite sabendo que destruí a vida de uma moça inocente por dinheiro. Camila Santos não fez nada de errado. Ela sobreviveu a uma situação difícil da melhor forma que pôde.
Naquele mesmo momento, em outro ponto da cidade, Camila estava na casa de sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava como costureira para sustentar a casa, desde que conseguiu se separar do marido alcoólatra. Minha filha, sinto muito que tudo isso tenha voltado à tona, Dona Rosa disse, servindo café em xícaras simples de porcelana. Eu sei o quanto você lutou para esquecer aquele período. Mãe, eu preciso de sua ajuda. Preciso de todos os documentos que comprovem o que realmente aconteceu com papai, as ameaças que recebi, os motivos da mudança de nome. Dona Rosa suspirou profundamente. Guardei tudo, minha filha. Cada papel, cada documento, cada prova do que aquele homem fez com nossa família. Sempre achei que um dia poderíamos precisar. Ela se levantou e foi buscar uma caixa velha de sapatos em seu quarto. Dentro havia centenas de documentos, contratos forjados em nome de Camila, ameaças por escrito de agiotas, registros policiais das agressões sofridas, documentos da mudança de nome e até mesmo registros médicos dos ferimentos que Dona Rosa havia sofrido durante os anos de casamento abusivo. Mãe, por que guardou tudo isso? Deve ter sido doloroso. Porque eu sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. E também porque queria lembrar de onde viemos, para nunca mais voltarmos para lá. Camila folheou os documentos com lágrimas nos olhos. Ali estava a prova de tudo que ela havia contado, cada detalhe doloroso de uma época que ela tentara esquecer. Entre os papéis, ela encontrou algo que havia esquecido. Recibos de transferências bancárias feitas por ela para a mãe durante todos os anos em que trabalhou, primeiro na casa noturna e depois na escola. Mãe, eu nem lembrava que tinha guardado esses recibos. Você sempre mandou dinheiro para casa, minha filha. Mesmo quando mal tinha para si própria, nunca esqueci disso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto mãe e filha organizavam os documentos, Rafael estava enfrentando sua própria batalha interna em casa. Ele não havia dormido a noite toda, repassando cada momento vivido com Camila. Cada conversa, cada gesto de carinho. Sua irmã mais nova, Carolina, que havia chegado de São Paulo na véspera para o casamento, encontrou o irmão sentado na cozinha, ainda usando a camisa do terno do casamento que nunca aconteceu. Rafa, você precisa tomar um banho e comer alguma coisa. Não tenho fome, Carol. Tá, mas você precisa me explicar direito o que aconteceu ontem. Mamãe contou uma versão, mas eu conheço ela bem o suficiente para saber que tem mais coisa nessa história. Rafael contou para a irmã tudo o que havia acontecido na sacristia, desde a investigação da mãe até as revelações sobre o passado de Camila. Carolina ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Rafa, você está brincando comigo? Mamãe contratou um investigador particular para espionar sua noiva? Foi o que ela disse. E você está preocupado com o fato de que Camila mudou de nome para escapar de um pai abusivo e trabalhou honestamente para pagar os estudos? A voz de Carolina estava carregada de incredulidade. Ela mentiu para mim, Carol, por 2 anos. Ela omitiu partes dolorosas do passado dela. Isso é muito diferente de mentir. E olha, como mulher eu entendo perfeitamente por que ela fez isso. Rafael olhou para a irmã com interesse. Como assim? Rafa, você sabe quantas mulheres sofrem julgamento por coisas que foram obrigadas a fazer para sobreviver? Quantas vezes a gente tem que esconder partes difíceis do nosso passado porque as pessoas não conseguem separar quem somos hoje de onde estivemos ontem? Carolina se sentou ao lado do irmão e segurou suas mãos. Camila trabalhou como garçonete em uma casa noturna para pagar a faculdade. E daí? Você preferia que ela tivesse desistido dos estudos? Que tivesse aceitado continuar sendo vítima das dívidas do pai? Mas por que ela não me contou? Porque ela sabia que você reagiria exatamente assim, e pela reação de ontem ela estava certa. As palavras de Carolina atingiram Rafael como um balde de água fria. Ele começou a perceber que talvez sua reação tenha sido exagerada, influenciada pelo choque e pelas manipulações da mãe.
E outra coisa, Rafa, Carolina continuou. Você percebeu como mamãe sabia exatamente o que dizer na hora certa? Como o papagaio falou justamente no momento da cerimônia. Isso não foi coincidência. Naquele momento, Dona Eulália entrou na cozinha com uma expressão tensa no rosto. Ela havia passado a manhã tentando decidir se deveria confessar a verdade ou tentar manter a farsa. Bom dia, filhos, ela disse hesitante. Mãe, Rafael se levantou. Preciso falar com a senhora sobre ontem. Rafael, sobre isso? Não, senhora vai me escutar primeiro. Como a senhora pôde fazer uma coisa dessas? Investigar Camila pelas costas, sabotar meu casamento? Dona Eulália se sentou, percebendo que não havia como fugir da conversa. Eu fiz isso porque amo você e quero protegê-lo. Proteger de quê? De uma mulher que me ama e que trabalhou duro para construir uma vida digna. Rafael, você não entende. Ela não é do nosso nível social. Não tem a educação necessária para... Para o quê, mãe? Carolina interrompeu. Ela não tem faculdade, não trabalha, não é uma pessoa decente. Isso não é sobre educação formal, Dona Eulália replicou, perdendo a paciência. É sobre família, sobre origem, sobre valores. E que valores são esses? Rafael perguntou, sua voz subindo de tom. Os valores que a senhora mostrou ontem, destruindo a vida de uma pessoa inocente? Dona Eulália ficou em silêncio por um momento, percebendo que estava perdendo a batalha. Foi então que decidiu jogar sua última carta. Está bem. Já que vocês querem a verdade toda, vou contar. Sim, eu treinei o papagaio para falar aquilo durante a cerimônia. E sim, pedi para o investigador exagerar nos detalhes do relatório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael e Carolina olharam para Dona Eulália como se estivessem vendo uma estranha. A senhora fez o quê? Rafael sussurrou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eu precisava impedir esse casamento. Aquela moça não é boa o suficiente para você. Rafael se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. A senhora está me dizendo que destruiu minha felicidade, humilhou publicamente a mulher que amo, causou um escândalo na igreja, tudo por puro preconceito? Rafael, você não entende. Eu entendo perfeitamente, ele gritou, algo que nunca havia feito com a mãe antes. A senhora mentiu, manipulou, prejudicou pessoas inocentes, tudo para conseguir o que queria. Carolina estava em choque. Mamãe, como a senhora pôde fazer uma coisa dessas? Dona Eulália começou a chorar, percebendo que havia perdido não apenas a batalha, mas possivelmente o amor e o respeito dos filhos. Eu só queria o melhor para vocês. O melhor para mim era casar com a mulher que amo, Rafael disse friamente. E a senhora destruiu isso. Ele saiu de casa batendo a porta, deixando as duas mulheres sozinhas na cozinha. Carolina olhou para a mãe com uma mistura de decepção e pena. Mamãe, a senhora precisa consertar isso. Precisa procurar Camila e contar a verdade para todo mundo. E se ela processar por difamação? A senhora merece, e talvez seja exatamente isso que precisa acontecer para que aprenda que as pessoas não são brinquedos que pode manipular. Enquanto isso, Rafael corria pelas ruas de Pedra Azul em direção à casa de Camila. Ele precisava encontrá-la, pedir desculpas, explicar que havia entendido tudo errado. Mas quando chegou à casa dela, encontrou-a vazia. Um vizinho que estava regando o jardim o chamou. Moço, se está procurando a Camila, ela saiu cedo com uma mala. Parecia que ia viajar. O coração de Rafael disparou. Ela havia ido embora? Tinha desistido de lutar pelo relacionamento deles? Ele tirou o celular do bolso e discou o número dela, mas caiu direto na caixa postal. Desesperado, ele ligou para Luciana, a melhor amiga de Camila. Rafael? Luciana atendeu com surpresa. Que cara de pau é essa de me ligar depois do que aconteceu ontem? Luciana, por favor, eu preciso falar com Camila. Onde ela está? Por que eu deveria te dizer? Porque eu descobri que minha mãe manipulou tudo. Camila estava certa, foi tudo uma armação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim? Rafael contou rapidamente sobre a confissão de Dona Eulália. Luciana ouviu tudo em silêncio, sua raiva pela situação aumentando a cada palavra. Ela está na casa da mãe dela, organizando documentos para provar a inocência. Mas, Rafael, ela está destruída.
Passou a noite toda chorando, falando que ia embora da cidade. Ela não pode ir embora. Eu amo ela, Lu. Foi tudo um mal-entendido terrível. Um mal-entendido? Rafael, você olhou para ela ontem como se ela fosse uma criminosa. Duvidou dela quando ela mais precisava do seu apoio. Eu sei e estou arrependido. Por favor, me dê uma chance de conversar com ela. Luciana suspirou. Vou ligar para ela e contar o que você me disse. Mas não prometo nada. Você magoou muito ela ontem. Rafael desligou e se sentou no meio-fio, colocando a cabeça entre as mãos. Como ele havia sido tão cego? Como permitira que sua mãe destruísse o que ele mais amava na vida? Na casa de Dona Rosa, Camila estava terminando de organizar uma mala quando o telefone tocou. Lu, ela atendeu com a voz ainda rouca de tanto chorar. Cami, você precisa ouvir isso. Rafael descobriu a verdade. Camila ouviu em silêncio enquanto Luciana contava sobre a confissão de Dona Eulália e sobre o desespero de Rafael para encontrá-la. Quando a amiga terminou, Camila ficou em silêncio por um longo momento. Cami, você está aí? Estou aqui. É só que... Não sei se posso perdoá-lo, Lu. Ontem, quando eu mais precisava que ele acreditasse em mim, ele duvidou. Como posso ter certeza de que isso não vai acontecer de novo? Porque vocês se amam, e porque agora ele entende que foi manipulado. Amor não é só sobre sentimentos, Lu, é sobre confiança, e essa confiança foi quebrada ontem. Naquele momento, Dona Rosa entrou no quarto com uma bandeja de café. Filha, quem está no telefone? É a Lu, mãe. Ela diz que Rafael descobriu que Dona Eulália armou tudo. Dona Rosa se sentou na cama ao lado da filha. E o que você vai fazer? Não sei, mãe. Uma parte de mim quer correr para ele e fingir que ontem nunca aconteceu. Mas outra parte diz que preciso proteger meu coração. Minha filha, Dona Rosa disse gentilmente, você passou a vida toda fugindo de situações difíceis. Do seu pai, da cidade onde nasceu, do passado que te machucou. Mas fugir nem sempre é a solução. Mas e se ele me machucar de novo? E se ele não machucar? E se vocês dois aprenderem com isso e se tornarem ainda mais fortes? Camila olhou para a mala meio arrumada e depois para a janela, onde podia ver as ruas da cidade, onde havia construído uma nova vida. Será que valia a pena jogar tudo isso fora por causa do erro de uma pessoa que a amava? Lu, ela disse de volta ao telefone, diz para o Rafael me encontrar na praça da igreja em 1 hora. Tem certeza, Cami? Não tenho certeza de nada. Mas a minha mãe está certa. É hora de parar de fugir e enfrentar as situações de frente. 1 hora depois, Rafael estava sentado no banco da praça, em frente à igreja de São Miguel, o mesmo local onde deveriam ter saído como marido e mulher. Suas mãos tremiam de nervosismo enquanto esperava Camila aparecer. Quando a viu caminhando em sua direção, ainda usando a roupa simples que havia colocado pela manhã, o coração dele disparou. Ela parecia cansada, com os olhos inchados de tanto chorar. Mas ainda era a mulher mais linda que ele já havia visto. Camila. Ele se levantou quando ela se aproximou. Rafael. Sua voz estava neutra, sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Eles se sentaram no banco, mantendo uma distância respeitosa um do outro. O silêncio se estendeu por alguns momentos, antes de Rafael encontrar coragem para falar. Minha mãe confessou tudo. Sobre ter treinado o papagaio, sobre ter pedido para o investigador exagerar no relatório, sobre ter planejado tudo para destruir nosso casamento. Camila acenou com a cabeça. Luciana me contou. Camila, eu sinto muito, muito mesmo. Eu deveria ter acreditado em você ontem. Deveria ter te defendido, deveria ter confiado na mulher que amo. Deveria, ela concordou, sua voz ainda fria. Você pode me perdoar? Camila o olhou nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. Rafael, não é só sobre perdão, é sobre confiança. Como posso ter certeza de que da próxima vez que alguém sussurrar mentiras no seu ouvido, você não vai acreditar de novo? Porque agora eu sei do que minha mãe é capaz, e porque aprendi que confiar em você é mais importante do que qualquer coisa que as pessoas possam dizer. E se aparecer outro escândalo do meu passado?
E se descobrir que trabalhei em outros lugares que considera inadequados? E se a cidade toda se virar contra mim? Rafael se aproximou dela no banco. Então vamos enfrentar tudo isso juntos, como deveria ter sido ontem. Camila sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Rafael, você me machucou muito ontem. Quando vi aquela expressão no seu rosto, quando percebi que você estava duvidando de mim, meu coração se partiu. Eu sei, e isso vai me assombrar para o resto da vida. Mas Camila, por favor, não desista da gente. Não desista do que construímos juntos por causa do erro que eu cometi. Como posso ter certeza de que você me ama exatamente como sou, com todo o meu passado, com todas as minhas cicatrizes? Rafael se ajoelhou no chão em frente a ela, segurando suas mãos. Porque foi exatamente por quem você é que me apaixonei. Pela mulher forte que sobreviveu a um pai abusivo, pela mulher determinada que trabalhou duro para pagar os estudos, pela mulher corajosa que recomeçou a vida sozinha, pela mulher generosa que sempre ajudou quem precisava. As lágrimas de Camila finalmente caíram. Mas ontem você não via nada disso. Ontem você só via as escolhas que fui obrigada a fazer. Ontem eu estava cego pelo choque e pelas manipulações da minha mãe, mas hoje vejo claramente, você é a mulher mais incrível que já conheci, e seria um idiota se deixasse o preconceito e o medo destruírem o amor da minha vida. Camila olhou para o homem ajoelhado à sua frente, vendo a sinceridade em seus olhos, a dor genuína pelo erro cometido, o amor que sempre existiu entre eles. Talvez Dona Rosa estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de fugir. Rafael, se vamos tentar de novo, precisa ser diferente. Precisa haver total honestidade entre nós, sem segredos, sem omissões. Concordo completamente. E sua mãe precisa pedir desculpas publicamente. Ela humilhou não só a mim, mas a toda a minha família. Precisa desfazer o mal que causou. Ela vai fazer isso, eu vou garantir. Camila respirou fundo. Então vamos tentar, mas devagar. Precisamos reconstruir a confiança que foi quebrada. Rafael se levantou e se sentou novamente ao lado dela, desta vez mais próximo. Você quer remarcar o casamento? Quero, mas primeiro quero que toda a cidade saiba a verdade sobre o que aconteceu. Quero que as pessoas entendam que não tenho nada do que me envergonhar. E não tem mesmo. E eu vou estar ao seu lado enquanto provamos isso para todo mundo. Naquela tarde, a notícia da reconciliação de Rafael e Camila se espalhou pela cidade tão rapidamente quanto o escândalo do dia anterior. As opiniões ficaram divididas. Alguns admiravam a coragem dela em perdoar e recomeçar. Outros criticavam Rafael por ter duvidado da noiva em primeiro lugar. Dona Eulália, pressionada pelos filhos e pelo peso de sua própria consciência, decidiu que precisava tomar uma atitude. Ela ligou para Padre Antônio e pediu uma reunião urgente. Padre, preciso confessar algo terrível que fiz. Padre Antônio, que havia passado as últimas 24 horas orando e refletindo sobre os acontecimentos do dia anterior, recebeu Dona Eulália em sua sala com uma expressão séria. Estou ouvindo, minha filha. Dona Eulália contou tudo, como havia treinado o papagaio, como havia contratado e subornado o investigador, como havia planejado tudo para sabotar o casamento do filho. Padre Antônio ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais grave. Dona Eulália, a senhora entende a gravidade do que fez? Não apenas prejudicou 2 pessoas inocentes, mas profanou um local sagrado e uma cerimônia sagrada. Eu entendo, padre, e estou disposta a fazer qualquer coisa para consertar. Então a senhora vai fazer isso publicamente. Vai admitir seus erros para toda a comunidade e pedir perdão não apenas a Rafael e Camila, mas a todos que foram afetados por suas ações. Dona Eulália engoliu em seco, mas acenou com a cabeça. Como o senhor acha que devo fazer isso? Vamos organizar uma reunião na igreja. A senhora vai contar toda a verdade e depois vamos remarcar o casamento de Rafael e Camila da forma que deveria ter sido desde o início. 2 dias depois, a igreja de São Miguel estava novamente lotada. Mas desta vez, as pessoas estavam lá não para um casamento, mas para ouvir Dona Eulália confessar publicamente seus erros. Ela subiu ao púlpito com mãos tremendo
e olhou para a congregação que a encarava com curiosidade e julgamento. Camila e Rafael estavam sentados na primeira fileira, de mãos dadas, apoiando um ao outro. Meus amigos, Dona Eulália começou com voz trêmula, estou aqui hoje para admitir um erro terrível que cometi. Um erro que prejudicou pessoas inocentes e manchou a santidade deste local sagrado. Ela contou tudo, desde sua resistência ao relacionamento do filho até o plano elaborado para destruir o casamento. Confessou ter treinado o papagaio, ter subornado o investigador, ter manipulado os fatos para fazer Camila parecer uma pessoa desonesta. Camila Santos é uma mulher íntegra, trabalhadora e honesta, que merece todo o respeito e admiração desta comunidade. Eu permiti que meu preconceito e meu medo me transformassem em alguém que não reconheço. Peço perdão especialmente a ela, que foi vítima de minha maldade. Quando ela terminou, um silêncio pesado tomou conta da igreja. Então, lentamente, Camila se levantou e caminhou até o púlpito. Dona Eulália a olhava com lágrimas nos olhos, esperando qualquer reação. Dona Eulália, Camila disse, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Aceito seu pedido de perdão, não porque o que a senhora fez foi certo, mas porque guardar rancor só machuca a mim mesma. A multidão murmurou aprovação. Camila continuou, mas espero que isso sirva de lição para todos nós, que nunca julguemos as pessoas pelo que fomos obrigados a fazer para sobreviver, que sempre tentemos entender a história completa antes de formar nossa opinião. Ela olhou para Rafael, que a observava com orgulho e amor. E espero que todos entendam que o amor verdadeiro significa apoiar um ao outro, especialmente nos momentos mais difíceis. Padre Antônio se juntou a elas no púlpito. Esta foi uma lição valiosa para todos nós sobre o poder destrutivo dos preconceitos e a importância do perdão. Agora, gostaria de anunciar que o casamento de Rafael e Camila será remarcado para o próximo sábado e todos estão convidados a celebrar o amor que superou todas as adversidades. A igreja irrompeu em aplausos. Dona Eulália desceu do púlpito e se aproximou de Camila, hesitante. Camila, você seria capaz de me dar uma chance de conhecê-la realmente? De ser a sogra que deveria ter sido desde o início? Camila olhou para Rafael, que acenou encorajadoramente. Todos merecemos uma segunda chance, Dona Eulália, mas ela precisa ser construída com base no respeito mútuo. Aceito completamente seus termos. Na semana que se seguiu, Pedra Azul se transformou em um local de atividade frenética. Toda a cidade parecia estar envolvida nos preparativos do novo casamento. As mulheres da igreja se ofereceram para ajudar com a decoração, os comerciantes locais ofereceram descontos em suas mercadorias e até mesmo pessoas que inicialmente haviam julgado Camila começaram a se aproximar para oferecer apoio. Marcelo Ferreira, o investigador particular, apareceu na casa de Camila com uma pasta cheia de documentos. Senhorita Camila, trouxe todas as evidências reais da minha investigação. Tudo o que comprova que a senhora é exatamente quem diz ser, uma mulher honesta que superou dificuldades extraordinárias. Entre os documentos estavam depoimentos de antigos colegas da casa noturna, confirmando que ela sempre trabalhou apenas como garçonete, registros escolares mostrando suas excelentes notas durante a faculdade, cartas de recomendação de professores que a conheceram e até mesmo depoimentos de antigos patrões elogiando sua ética de trabalho. Por que está me dando isso? Camila perguntou. Porque quero que a senhora tenha nas mãos tudo o que precisa, caso alguém tente questionar sua reputação no futuro, e porque preciso me redimir pelo papel que desempenhei nessa situação. Luciana, que estava ajudando Camila a organizar os preparativos do casamento, pegou os documentos e os folheou. Cami, isso aqui é ouro, prova definitiva de que você sempre foi uma pessoa íntegra. Naquela noite, Rafael apareceu na casa de Camila com um presente. Era uma pequena caixa de veludo. Não é um anel de noivado, ele explicou quando ela hesitou em abrir. É algo diferente. Dentro da caixa havia um pingente delicado em forma de fênix. Para a mulher que sempre soube renascer das cinzas, ele disse, colocando o colar em seu pescoço. Rafael,
É lindo. Como você. E quero que saiba que, independente do que aconteça, independente de que outros desafios enfrentaremos, eu sempre vou admirar sua força e sua capacidade de superação. Na quinta-feira antes do casamento, Camila estava na escola onde trabalhava quando a diretora, Dona Marta, pediu para conversar com ela em particular. Camila, quero que saiba que toda a situação desta semana não afetou em nada nossa opinião sobre você, como professora e como pessoa, Dona Marta disse. Na verdade, acho que todo mundo ficou ainda mais impressionado com sua dignidade ao lidar com uma situação tão difícil. Obrigada, Dona Marta. Isso significa muito para mim. E tenho uma proposta. O Conselho Escolar decidiu oferecer a você a posição de coordenadora pedagógica. É uma promoção que vem com aumento de salário e mais responsabilidades. Aceitaria? Camila ficou sem palavras. Era uma posição que ela sempre havia sonhado, mas nunca imaginara que conseguiria tão jovem. É claro que aceito, mas por que agora? Porque toda essa situação mostrou não apenas sua integridade pessoal, mas sua capacidade de lidar com adversidades com graça e sabedoria. Essas são exatamente as qualidades que queremos em uma liderança. Quando Camila contou a novidade para Rafael naquela noite, ele a pegou no colo e a girou, ambos rindo de felicidade. Você vê? Ele disse quando a colocou no chão. Quando a verdade vem à tona, as pessoas reconhecem quem você realmente é. Na sexta-feira, véspera do casamento, Dona Eulália fez uma visita inesperada à casa de Camila. Ela trazia consigo uma caixa antiga e uma expressão nervosa. Camila gostaria de lhe dar algo que pertenceu à minha mãe, a avó do Rafael. Ela abriu a caixa e revelou um conjunto de joias antigas, brincos de pérola, um bracelete delicado e um anel simples, mas elegante. Essas joias são passadas de mãe para nora há 3 gerações na nossa família. Gostaria muito que você as usasse amanhã. Camila ficou emocionada. Era mais do que um presente. Era um símbolo de aceitação, de que finalmente estava sendo reconhecida como parte da família. Dona Eulália, não sei o que dizer. Diga que me perdoa completamente e que vai me dar a chance de ser a sogra que você merece. Já perdoei. E sobre ser sogra, que tal começarmos como amigas e vermos no que dá? Dona Eulália sorriu através das lágrimas. Adoraria isso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No sábado de manhã, o dia do casamento, Camila acordou com o sol entrando pela janela de seu quarto. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia verdadeiramente em paz. Não apenas porque estava prestes a se casar com o homem que amava, mas porque havia enfrentado seus medos e saído mais forte. Luciana chegou cedo para ajudar com os preparativos, trazendo consigo as outras madrinhas e a mãe de Camila. A casa pequena se encheu de risadas e conversa animada, enquanto todas se arrumavam juntas. Cami, disse Luciana enquanto ajudava a arrumar o cabelo da amiga, quero que saiba como sou orgulhosa de você. A forma como lidou com tudo isso foi inspiradora. Não foi fácil, Lu. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo, mas não desistiu. E olha onde chegou. Prestes a se casar com o homem que ama, com uma promoção no trabalho, com o respeito de toda a cidade. Dona Rosa se aproximou da filha com os olhos marejados. Minha querida, você está linda. Seu pai pode ter nos dado muitos problemas, mas olhe a mulher forte e independente que você se tornou. Mãe, você também foi essencial para isso. Se não fosse sua coragem de nos tirar daquela situação, eu nunca teria tido a chance de recomeçar. Quando chegou a hora de colocar o vestido, Camila escolheu não usar o vestido verde de uma semana antes. Em vez disso, ela havia escolhido um vestido branco simples, mas elegante, simbolizando um novo começo limpo. Enquanto ela se vestia, Dona Eulália chegou com o papagaio Pedrinho em sua gaiola. Trouxe o Pedrinho para pedir desculpas também, ela disse com um sorriso tímido. Ele aprendeu algumas palavras novas esta semana. Como se entendesse o momento, Pedrinho falou alto e claro. Amor verdadeiro, amor verdadeiro. Todas as mulheres no quarto riram,
e até Camila não conseguiu deixar de sorrir. O mesmo animal que havia causado tanto drama agora estava abençoando a união. Do outro lado da cidade, Rafael estava se arrumando com a ajuda de seu padrinho, seu primo João, que havia vindo especialmente de Belo Horizonte para o casamento. Rafa, tenho que admitir que quando soube do que aconteceu na semana passada, pensei que vocês dois tinham terminado para sempre. Eu também pensei isso por um momento, Rafael confessou enquanto ajustava a gravata. Mas aprendi que o amor verdadeiro não desiste na primeira dificuldade. Precisa lutar, precisa crescer, precisa se adaptar. Carolina entrou no quarto do irmão já arrumada para a cerimônia. Pronto para não estragar tudo desta vez? Muito engraçada, Carol. Mas sim, estou mais pronto do que nunca. Bom, porque desta vez eu não vou deixar você ser idiota se algo der errado. Às 14h, a igreja de São Miguel estava novamente lotada. Mas desta vez, a atmosfera era de celebração pura. As pessoas estavam ali porque queriam estar, porque haviam testemunhado uma história de amor que superou obstáculos extraordinários. Padre Antônio estava radiante, feliz por poder finalmente realizar a cerimônia que deveria ter acontecido uma semana antes. Ele havia passado a semana inteira refletindo sobre os eventos e se sentia honrado em presidir uma união que havia se tornado símbolo de perdão e superação. Rafael esperava no altar, visivelmente emocionado. Desta vez, não havia nervosismo, apenas alegria pura. Ao seu lado, Dona Eulália estava sentada na primeira fileira, segurando a gaiola de Pedrinho, que permanecia silencioso, como se entendesse a importância do momento. Quando a música começou e as portas da igreja se abriram, todos se viraram para ver Camila entrando. Ela caminhava ao lado de Dona Rosa, já que não tinha um pai para acompanhá-la. Mas não parecia faltar nada. Ela irradiava felicidade e confiança, usando as joias da família Silva e carregando um buquê de flores brancas que havia feito ela mesma. Rafael sentiu as lágrimas virem aos seus olhos quando a viu se aproximando. Esta era a mulher que havia conquistado seu coração não apenas pela beleza, mas pela força, pela determinação, pela capacidade de amar mesmo depois de ter sido machucada. Quando ela chegou ao altar, Dona Rosa beijou a filha na testa e a entregou para Rafael com um sorriso orgulhoso. Cuide bem dela, Dona Rosa sussurrou. Vou cuidar como se fosse o bem mais precioso do mundo, Rafael respondeu, e ele realmente sentia isso. Padre Antônio começou a cerimônia com uma homilia especial sobre o perdão e a superação. Caros irmãos, estamos aqui hoje não apenas para celebrar a união de duas pessoas, mas para testemunhar o poder transformador do amor verdadeiro. Rafael e Camila enfrentaram tempestades que poderiam ter destruído muitos relacionamentos, mas escolheram lutar juntos, perdoar, crescer e se tornar ainda mais fortes. Ele olhou diretamente para o casal. Vocês nos ensinaram que o amor não é apenas sobre os momentos felizes, mas sobre como enfrentamos as dificuldades juntos, como escolhemos confiar um no outro, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos separar. Quando chegou a hora dos votos, Rafael tomou as mãos de Camila e falou do fundo do coração. Camila, prometo que nunca mais vou deixar que dúvidas ou influências externas abalem minha fé em nós. Prometo ser seu defensor, seu apoio, seu parceiro em todas as batalhas que a vida trouxer. Prometo amar não apenas a mulher que você é hoje, mas também honrar a jornada que te trouxe até aqui. Você é minha heroína, meu exemplo de coragem, e será sempre meu amor verdadeiro. Camila estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Quando foi sua vez de falar, sua voz saiu clara e determinada. Rafael, prometo que vou continuar sendo honesta com você sobre tudo, inclusive sobre minhas inseguranças e medos. Prometo que vamos enfrentar qualquer desafio conversando, confiando um no outro, crescendo juntos. Você me ensinou que posso ser amada exatamente como sou, com toda a minha história, e isso é o presente mais precioso que alguém poderia me dar. Quando Padre Antônio perguntou se havia algum impedimento para a união, toda a igreja ficou em silêncio. Pedrinho, como se entendesse o momento, permaneceu quieto em sua gaiola.
Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar a noiva. O beijo foi longo e emocionado, selando não apenas uma união, mas uma vitória sobre todas as adversidades que haviam enfrentado. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Quando se separaram, Camila e Rafael se viraram para a congregação como marido e mulher. Foi então que Pedrinho decidiu falar. Amor verdadeiro, felicidade, amor verdadeiro. Todos riram e aplaudiram ainda mais forte. O mesmo animal que havia quase destruído a união, agora a estava abençoando. A festa aconteceu no salão da igreja, decorado com simplicidade, mas com muito carinho pela comunidade local. Não havia luxo excessivo, mas havia algo muito mais valioso: o carinho genuíno de pessoas que se importavam com o casal. Durante a festa, muitas pessoas se aproximaram de Camila para pedir desculpas pelos julgamentos apressados e para expressar admiração por sua força e dignidade. Ela recebeu cada um com graça, sem rancor, mostrando mais uma vez a grandeza de seu caráter. Marcelo Ferreira apareceu na festa e se aproximou do casal. Quero apenas dizer que foi um privilégio testemunhar como vocês transformaram uma situação terrível em algo bonito. E Camila, sua reação a tudo isso me fez repensar minha própria vida e meus valores. Dona Eulália passou a festa toda tentando se redimir, ajudando com tudo que podia e se esforçando para conhecer melhor sua nova nora. Durante o jantar, ela se levantou para fazer um brinde. Gostaria de dizer algumas palavras, se me permitem. Ela olhou diretamente para Camila. Camila, você me ensinou lições valiosas sobre julgamento, perdão e a verdadeira força de caráter. Sou grata por ter uma nora que é não apenas bonita e inteligente, mas também sábia e generosa o suficiente para me dar uma segunda chance. Ela se virou para Rafael. E você, meu filho, escolheu bem. Camila não é apenas uma boa esposa para você. Ela é um exemplo para todos nós de como superar adversidades com dignidade. No final da noite, quando a festa estava terminando, Camila e Rafael se encontraram sozinhos no jardim da igreja, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael perguntou, abraçando a esposa por trás. Do passado doloroso? Não, porque ele me tornou quem sou hoje. De ter perdoado você e sua mãe? Não, porque aprendi que guardar rancor só me machucaria. De ter lutado pelo nosso amor? Nunca. E do futuro, tem medo de algo? Camila se virou em seus braços para olhá-lo. Tenho medo de muitas coisas, de não ser uma boa esposa, de não conseguir equilibrar o novo emprego com a vida pessoal, de que outros desafios apareçam. Mas não tenho medo de enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Então estamos prontos para qualquer coisa. Alguns meses depois, Camila estava estabelecida em seu novo cargo como coordenadora pedagógica e havia se tornado uma referência na educação local. Ela havia criado programas para ajudar crianças de famílias problemáticas, usando sua própria experiência para identificar sinais de abuso e negligência. Rafael havia expandido seu pequeno negócio de construção civil e estava contratando mais funcionários. O casal havia comprado uma casa maior, onde recebiam frequentemente Dona Rosa e, surpreendentemente, também Dona Eulália, que havia se tornado uma presença constante e bem-vinda em suas vidas. A transformação de Dona Eulália foi talvez a mudança mais impressionante de toda a história. Ela havia se tornado uma defensora ativa dos direitos das mulheres na comunidade e ajudava Camila em seus programas sociais. O relacionamento entre sogra e nora havia evoluído de hostilidade para uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo. Pedrinho havia se tornado mascote oficial do casal e aprendido várias frases positivas que repetia em momentos apropriados. Ele até havia aparecido em um artigo do jornal local sobre a história de amor que havia conquistado toda a cidade. Um ano após o casamento, Camila descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria imensa por toda a família. Dona Eulália, especialmente, ficou emocionada com a perspectiva de ser avó. Esta criança vai nascer em uma família cheia de amor e aceitação, ela disse para Camila durante um almoço de domingo. Vai ter exemplos de força, perdão e superação desde pequena.
E vai saber que pode contar com a família independente dos erros que cometa ou das dificuldades que enfrente, Camila adicionou, colocando a mão na barriga ainda pequena. Rafael observava as duas mulheres conversando animadamente e sorria. Quem diria que sua mãe e sua esposa se tornariam tão próximas depois de tudo o que havia acontecido? Durante os meses de gravidez, Camila continuou trabalhando em seus projetos sociais, agora com ainda mais paixão. Ela havia criado um centro de apoio para mulheres em situações vulneráveis, oferecendo desde aconselhamento até capacitação profissional. É incrível como nossa história está inspirando outras pessoas, Rafael comentou uma noite, enquanto organizavam materiais para o centro. Acho que porque mostra que é possível superar qualquer coisa quando temos amor e apoio, Camila respondeu. E que nunca devemos nos envergonhar de nossa história, porque ela é parte do que nos tornou quem somos. O bebê nasceu em uma manhã ensolarada de primavera. Era uma menina que eles nomearam Helena, que significa luz. Era um nome perfeito para uma criança que simbolizava a luz que havia surgido depois de tanto tempo difícil. Dona Rosa chorou de alegria ao ver a neta, lembrando-se de todos os momentos difíceis que ela e Camila haviam passado. Ela vai ter uma vida muito diferente da nossa, minha filha. Vai ter. Camila concordou, segurando a filha nos braços. Mas também vai saber valorizar as bênçãos que tem, porque vai conhecer a história da família. Dona Eulália, que estava presente no hospital, pediu para segurar a neta. Prometo que esta criança só vai conhecer amor e aceitação de mim. Ela nunca vai passar pelo que vocês passaram. Padre Antônio visitou a família no hospital para conhecer Helena e comentou sobre como a história deles havia impactado toda a comunidade. Vocês se tornaram um exemplo para muitos casais, ele disse. Mostram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando há comprometimento, perdão e comunicação honesta. Quando Helena completou 6 meses, Camila organizou uma grande festa na casa deles. Estavam presentes todos que haviam sido parte de sua jornada. Luciana, Dona Rosa, Dona Eulália, Carolina, Padre Antônio, Marcelo Ferreira, Dona Marta da escola e muitos outros amigos da comunidade. Durante a festa, Luciana se aproximou de Camila. Lu, sabe o que mais me impressiona em toda essa história? O quê? É que você não apenas superou seu passado, você o transformou em força para ajudar outras pessoas. Quantas mulheres já foram beneficiadas pelos seus projetos? Mais de 100 até agora. E cada uma delas me ensina algo novo sobre resiliência e esperança. Rafael se juntou à conversa, carregando Helena no colo. E o melhor é que ela está criando uma nova geração que vai crescer com valores diferentes, mais inclusivos e compassivos. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Helena estava dormindo, Camila e Rafael se sentaram na varanda de sua casa, observando o céu estrelado. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, casada com você com uma filha, uma carreira bem-sucedida e uma sogra que se tornou amiga, eu jamais acreditaria, Camila disse, recostando-se no ombro do marido. E se me dissessem que quase perderia o amor da minha vida por causa de preconceito e manipulação, e que isso me tornaria um homem melhor, eu também não acreditaria. Acha que vamos enfrentar mais desafios? Tenho certeza que sim. A vida sempre traz surpresas, mas agora sei que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Camila olhou para as estrelas e pensou em sua jornada. De uma menina assustada fugindo de um pai abusivo para uma mulher confiante que havia encontrado amor, família e propósito. Não havia sido fácil, mas cada dificuldade havia contribuído para torná-la mais forte. Sabe o que mais me deixa feliz? Ela perguntou. O quê? É que nossa história está apenas começando. Helena vai crescer vendo um exemplo de amor verdadeiro, de perdão, de superação. Ela vai saber que pode ser qualquer coisa que quiser, independente de onde vem. E vai ter uma avó que aprendeu a amar sem julgar, Rafael adicionou, sorrindo ao pensar na transformação de sua mãe. E bisavó que sobreviveu a tudo e ainda é capaz de amar incondicionalmente, Camila completou, pensando em Dona Rosa.
Naqueles momentos de paz e contentamento, eles podiam ouvir de dentro de casa o som de Pedrinho repetindo suas frases favoritas. Amor verdadeiro, felicidade, família. Até o papagaio aprendeu, Rafael riu. Todos nós aprendemos, Camila corrigiu. A vida nos ensinou que o amor verdadeiro não é sobre não ter problemas, mas sobre enfrentar os problemas juntos, sobre confiar, perdoar, crescer e nunca desistir um do outro. Anos se passaram, e a história de Camila e Rafael se tornou lenda em Pedra Azul. Era contada como exemplo de como o amor pode superar preconceitos, como o perdão pode transformar vidas e como a verdade sempre prevalece no final. Helena cresceu ouvindo a história de como seus pais se conheceram e superaram obstáculos para ficar juntos. Ela se tornou uma criança confiante e compassiva, sempre defendendo os colegas que eram julgados injustamente. Camila expandiu seus projetos sociais para outras cidades da região, ajudando centenas de mulheres a reconstruir suas vidas. Ela frequentemente contava sua própria história como forma de inspirar outras pessoas a não desistir dos seus sonhos. Rafael se tornou um empresário respeitado, mas sempre manteve os valores de humildade e compaixão que havia aprendido com sua experiência. Ele frequentemente contratava pessoas em situações difíceis, dando-lhes oportunidades de recomeçar. Dona Eulália se tornou uma das mulheres mais respeitadas da cidade, conhecida por sua generosidade e por seu trabalho em causas sociais. Ela frequentemente dizia que Camila havia salvado não apenas seu relacionamento com o filho, mas sua própria alma. Dona Rosa se mudou para mais perto da filha e se tornou a avó mais presente e carinhosa que Helena poderia ter. Ela ajudava nos projetos sociais de Camila e era uma fonte inesgotável de sabedoria e amor. Pedrinho viveu muitos anos mais, sempre sendo o mascote oficial da família e aprendendo novas frases positivas a cada ano. Quando finalmente partiu, deixou uma família que havia aprendido que, às vezes, as coisas mais inesperadas podem levar aos momentos mais belos da vida. Em seu 10º aniversário de casamento, Camila e Rafael renovaram seus votos na mesma igreja onde tudo havia começado. Desta vez, Helena estava lá como daminha, e a igreja estava cheia não apenas de familiares e amigos, mas de todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. Durante a cerimônia de renovação, Padre Antônio, já mais velho, mas ainda enérgico, falou sobre como testemunhar a jornada deles havia reforçado sua fé no poder transformador do amor. Há 10 anos presenciei quase o fim de um sonho nesta mesma igreja, mas também presenciei o nascimento de algo muito maior, uma história de superação que inspirou nossa comunidade inteira e continua inspirando pessoas até hoje. Quando foi a vez de Camila falar, ela olhou para Rafael e depois para a congregação. Há 10 anos quase perdi o amor da minha vida por causa de segredos, preconceitos e manipulações. Mas descobri que o amor verdadeiro não é sobre não ter problemas. É sobre enfrentar os problemas juntos, com honestidade, perdão e determinação. Hoje, renovo meus votos não apenas com meu marido, mas com todos os valores que aprendemos juntos. A importância da verdade, o poder do perdão e a certeza de que sempre podemos ser melhores do que fomos ontem. Rafael, por sua vez, disse: Camila, você me ensinou que amar alguém significa aceitar toda a sua história, apoiar seus sonhos e estar ao lado dela nas batalhas da vida. Renovo meus votos prometendo que continuarei sendo seu parceiro, seu defensor e seu melhor amigo por todos os dias da nossa vida. Helena, aos 10 anos, surpreendeu a todos pedindo para falar. Com a confiança que havia herdado dos pais, ela disse: Papai e mamãe, obrigada por me ensinarem que não importa de onde a gente vem, mas para onde a gente quer ir, e que família não é só sobre sangue, mas sobre amor, perdão e cuidar um do outro. Não havia um olho seco na igreja. A família que havia começado com tanto drama havia se tornado um exemplo de como é possível transformar dor em alegria, conflito em harmonia e preconceito em aceitação. Anos mais tarde, quando Helena estava na faculdade estudando serviço social, ela escreveu sua tese sobre resiliência familiar,
usando a história de seus pais como estudo de caso. O trabalho foi tão bem recebido que foi publicado em revistas acadêmicas, levando a história de superação da família Silva Santos para muito além das fronteiras de Pedra Azul. Camila, já na casa dos 40, havia se tornado uma palestrante reconhecida nacionalmente, contando sua história em conferências sobre empoderamento feminino e superação de traumas. Ela sempre terminava suas palestras com a mesma mensagem: não permitam que seu passado defina seu futuro. Não permitam que os julgamentos alheios determinem seu valor. E nunca, jamais, desistam do amor verdadeiro só porque ele requer luta, perdão e crescimento. As melhores histórias são aquelas que começam com dificuldades e terminam com vitória. Rafael a acompanhava em muitas dessas palestras, frequentemente sendo convidado para falar sobre o ponto de vista masculino da história. Ele sempre enfatizava a importância de confiar na pessoa que você ama e de não deixar influências externas destruírem algo bom. Aprendi que ser homem não é sobre controlar ou julgar sua parceira, mas sobre apoiá-la, defendê-la e crescer ao lado dela. O erro que cometi quase custou a felicidade da minha vida, mas me ensinou lições valiosas sobre o que realmente importa em um relacionamento. Em uma dessas palestras, realizada em São Paulo, uma jovem na plateia se levantou e disse: seu depoimento me deu coragem para não desistir do meu relacionamento. Meu namorado também duvidou de mim quando surgiram informações sobre meu passado, mas depois de ouvir vocês, entendi que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. Era nesses momentos que Camila e Rafael entendiam o verdadeiro impacto de sua história. Eles não haviam apenas superado seus próprios obstáculos, haviam se tornado faróis de esperança para outras pessoas enfrentando situações similares. De volta à Pedra Azul, a casa onde tudo havia começado continuava sendo um ponto de encontro para a família expandida que haviam criado. Dona Eulália, agora avó orgulhosa, frequentemente recebia a família para almoços dominicais, onde contava histórias dos netos para quem quisesse ouvir. Dona Rosa, já mais velhinha, mas ainda cheia de energia, mantinha um jardim lindo atrás de sua casa e ensinou Helena a cozinhar as receitas tradicionais da família. Ela frequentemente dizia que sua maior vitória na vida não havia sido escapar do casamento abusivo, mas ver a filha construir uma família cheia de amor e respeito. A igreja de São Miguel se tornou um local de peregrinação para casais com problemas que vinham ouvir a história de Camila e Rafael e receber conselhos do padre Antônio sobre perdão e reconciliação. O padre, já aposentado, mas ainda ativo na comunidade, mantinha um registro de todos os casamentos que conseguiu salvar, usando a história do casal como exemplo. Luciana, que havia se casado alguns anos depois de Camila, frequentemente brincava que deveria cobrar pelos conselhos matrimoniais que dava, baseados no que havia aprendido acompanhando a jornada da melhor amiga. A história de vocês deveria virar filme, ela dizia durante uma dessas reuniões familiares. Já virou coisa melhor, Camila respondia, olhando para Helena e para Rafael. Virou uma vida real cheia de amor e propósito. O centro de apoio que Camila havia criado se expandiu e se tornou uma referência regional. Centenas de mulheres passavam por lá todos os anos, recebendo não apenas apoio emocional, mas também capacitação profissional e orientação legal. Uma das beneficiárias do centro, uma jovem chamada Ana Paula, que havia passado por situação similar à de Camila, se tornou funcionária do centro e eventualmente sua braço direita. Você me ensinou que é possível recomeçar quantas vezes for necessário, Ana Paula disse durante uma cerimônia de formatura de um dos cursos do centro. E que nossa história não nos define, mas nossa reação a ela sim. Era essa a mensagem que Camila e Rafael tentavam passar para todas as pessoas que tocavam, que não importa onde você começou, mas onde você escolhe chegar. Que o amor verdadeiro existe, mas requer trabalho, compreensão e crescimento mútuo. E que o perdão, tanto de si mesmo quanto dos outros, é o primeiro passo para a verdadeira felicidade. Em uma tarde ensolarada de domingo, quando Helena já estava na universidade e vinha visitar durante um feriado, a família inteira se reuniu na varanda da casa para um churrasco. Estava todo mundo lá.
Camila e Rafael, Helena, Dona Rosa, Dona Eulália, Carolina com seu marido e filhos, Luciana com sua família, e até alguns dos funcionários do centro de apoio que haviam se tornado parte da família estendida. Rafael observava a cena, todas aquelas pessoas que se amavam e se apoiavam mutuamente, e se virou para Camila. Você lembra do dia em que achamos que tudo estava acabado? Como poderia esquecer? Foi um dos piores dias da minha vida. E olha só onde chegamos. Não apenas ficamos juntos, mas criamos toda essa família, toda essa rede de amor e apoio. Camila olhou ao redor e sorriu. Sabe o que mais me impressiona? É que se alguém me oferecesse voltar no tempo e mudar aquele dia, evitar toda a dor e humilhação que passamos, eu não mudaria. Mesmo. Por quê? Porque foi passando por tudo aquilo que nos tornamos quem somos hoje. Foi enfrentando aquela crise que aprendemos a confiar um no outro de verdade. Foi superando aqueles obstáculos que entendemos o valor do que temos. Helena, que havia escutado a conversa, se aproximou dos pais. E porque foi através da história de vocês que eu aprendi os valores mais importantes da minha vida. Nunca julgar as pessoas pela aparência ou pelo passado, sempre lutar pelo que é certo, e nunca desistir das pessoas que amamos. Dona Eulália, que estava por perto, se juntou ao grupo. E porque foi quase perdendo vocês que eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Camila, você me ensinou que ser mãe não é sobre controlar, mas sobre apoiar e amar incondicionalmente. Dona Rosa também se aproximou. Porque foi vendo minha filha transformar tanto sofrimento em amor e generosidade, que eu entendi que toda dor pode ter um propósito quando escolhemos usá-la para crescer e ajudar outros. Naquele momento, todos perceberam que haviam vivido mais do que uma história de amor. Haviam vivido uma história de transformação, de crescimento, de superação coletiva. Quando o sol começou a se pôr e as pessoas começaram a se despedir, Camila e Rafael ficaram sozinhos na varanda, como tantas outras vezes ao longo dos anos. Rafael, Camila disse segurando sua mão, quero que saiba que sou grata por cada dia desta jornada. Pelos dias difíceis que nos fortaleceram, pelos dias felizes que celebramos e por todos os dias entre eles que nos permitiram construir essa vida juntos. Camila, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Não apenas por ser a mulher incrível que é hoje, mas por ter me tornado um homem melhor. Por ter me ensinado sobre perdão, sobre confiança, sobre o que realmente importa na vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Acha que nossa história vai inspirar Helena a encontrar um amor assim também? Camila perguntou. Tenho certeza. Não apenas porque ela viu nosso exemplo, mas porque aprendeu que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. E se algum dia ela enfrentar dificuldades no relacionamento, vai saber que é possível superá-las. E vai saber que sempre terá nossa família para apoiá-la, não importa o que aconteça. Anos se passaram. Helena se formou, se casou com um rapaz maravilhoso que conheceu na universidade e deu ao casal seus primeiros netos. A história de superação continuou se multiplicando através das gerações. No dia do 50º aniversário de Rafael, Camila organizou uma festa surpresa, onde reuniu pessoas de todas as fases de suas vidas. Havia ex-alunos da escola onde ela havia trabalhado, famílias que haviam sido beneficiadas pelos programas sociais, casais que haviam se inspirado em sua história para superar suas próprias crises, e até mesmo Marcelo Ferreira, já aposentado, mas ainda grato pela lição de vida que havia recebido. Durante a festa, Helena fez um discurso emocionante. Papai, mamãe, vocês não apenas construíram uma família, construíram um legado, ensinaram para mim e para centenas de outras pessoas que o amor verdadeiro existe, que vale a pena lutar por ele, e que qualquer obstáculo pode ser superado quando temos coragem, honestidade e determinação. Ela pausou e olhou para a multidão reunida. Mas o que mais admiro em vocês é que nunca pararam de crescer, nunca se acomodaram no sucesso, nunca deixaram de ajudar outras pessoas. Vocês transformaram sua história pessoal em uma fonte de esperança para todo mundo ao redor.
Camila e Rafael estavam emocionados, mas também orgulhosos. Haviam conseguido não apenas construir uma vida feliz juntos, mas também fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Naquela noite, quando todos foram embora e eles estavam sozinhos arrumando a casa, Rafael encontrou um álbum de fotos antigo que alguém havia trazido para a festa. "Olha isso", ele disse, mostrando uma foto do dia do primeiro casamento que não aconteceu. Era uma foto tirada momentos antes da cerimônia, quando eles ainda estavam felizes e confiantes. "Nossa, como éramos jovens", Camila riu observando a foto. "E ingênuos. Achávamos que o amor era só sobre sentimentos românticos. Não sabíamos que era também sobre escolhas diárias, sobre perdão, sobre crescimento conjunto." "Mas olha", Camila disse apontando para outra foto, esta do segundo casamento, "éramos diferentes aqui, mais maduros, mais conscientes do que realmente significava o compromisso que estávamos fazendo. E olha essa." Rafael mostrou uma foto da festa de hoje, onde eles estavam rodeados por filhos, netos, amigos e família. "Esse é o resultado de tudo que vivemos e aprendemos." Eles folhearam o álbum em silêncio, vendo foto após foto de momentos felizes, marcos importantes, celebrações familiares. Era a visualização de uma vida bem vivida. "Rafael", Camila disse quando fecharam o álbum, "se pudéssemos enviar uma mensagem para aqueles jovens na primeira foto, o que diríamos?" Rafael pensou por um momento. "Diria para eles que os problemas que estão por vir vão parecer o fim do mundo, mas, na verdade, são o começo de algo muito mais profundo e significativo. E diria que o amor verdadeiro não é about não ter problemas, mas sobre enfrentar os problemas juntos. E que vale a pena lutar, vale a pena perdoar, vale a pena acreditar. E principalmente", Rafael adicionou, "que a história mais bonita não é sobre pessoas que nunca enfrentaram dificuldades, mas sobre pessoas que enfrentaram dificuldades e escolheram crescer com elas." Camila encostou a cabeça no ombro do marido. "Acha que algum dia vamos parar de aprender lições novas sobre amor e relacionamento?" "Espero que não. O dia que pararmos de crescer e aprender juntos será o dia que nossa história realmente terminar." "Então nossa história nunca vai terminar." "Nunca", Rafael concordou, beijando-a na testa. E assim, na quietude de sua casa, rodeados pelas memórias de uma vida compartilhada e pelo amor que havia crescido e se fortalecido através dos anos, Camila e Rafael entenderam que haviam conseguido algo raro e precioso. Não apenas um grande amor, mas uma grande vida construída com base nesse amor. Sua história continuaria ecoando através dos filhos, dos netos, das pessoas que ajudaram, dos casais que inspiraram, porque haviam provado que é possível transformar dificuldades em crescimento, conflitos em compreensão e amor jovem em amor maduro e duradouro. Fim da história. E agora, querido ouvinte, o que você achou desta história de superação e amor verdadeiro? Você acredita que Camila fez a escolha certa ao perdoar Rafael e Dona Eulália? Deixe sua opinião nos comentários e conte para a gente de onde você está nos assistindo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe conosco suas palavras sinceras. Muito obrigada pela sua companhia em mais esta jornada. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que ainda estão por vir.